Olá e bem-vindos a todos. Temos um convidado muito especial conosco aqui hoje, vindo diretamente de Montreal. É provável que, se você gostou dos escritos de Warren Buffett, se ouviu Chuck Akray falar aqui, você vai gostar muito da mensagem que François Rochon tem para compartilhar conosco hoje. Ele é um dos investidores cujas cartas eu admiro muito. Adoro ler todas as suas comunicações. Amo a clareza dos seus pensamentos. E o que é especial para nós, como funcionários do Google, é que este é um dos investidores de valor mais bem-sucedidos do mundo atualmente, e ele começou como engenheiro. Então, sem revelar muito mais, gostaria de dar as boas-vindas a François Rochon. Muito obrigado pelo convite. Estou realmente honrado em estar aqui, e eu queria fazer uma apresentação que chamo de A Arte de Investir. Então sim, fui treinado como engenheiro. Eu também tinha uma grande paixão pela arte. Então, quando fundei a Giverny Capital, provavelmente você já adivinhou que Giverny é o nome da cidade onde Claude Monet viveu. E então, no primeiro slide, você vê uma pequena pintura de Claude Monet. A arte de investir é chamada de arte de ir além dos números. Eu tive essa ideia ao ler um livro chamado One Up on Wall Street, que dizia que investir em ações é uma arte. Mais do que ciência, e as pessoas treinadas para pensar de forma muito rígida, para quantificar tudo, isso se torna uma grande desvantagem quando você investe no mercado de ações. Então vamos começar por aí. Como engenheiro, eu fui treinado com uma educação científica. Somos treinados para desenvolver uma mente racional, para entender os números. E eu acho que isso é uma grande vantagem, porque há muita crença no mundo financeiro de que as pessoas treinadas na área de finanças, eu acho que elas aprendem coisas que, na minha opinião, não são realmente científicas e nós não precisamos desaprender essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a educação científica tem algumas desvantagens quando se trata do mercado de ações. Somos treinados a olhar para números passados acreditando que o futuro será parecido. Os seres humanos, às vezes, não se comportam como átomos. Então, você precisa entender que o mundo financeiro é um mundo muito estranho. E quando você é treinado para pensar de forma muito rígida, às vezes é difícil entender o que está acontecendo. E como cientistas, somos treinados não para julgar, mas para coletar fatos. E o julgamento é uma parte importante do processo de investimento em ações. Além disso, somos treinados para ser muito precisos e estar sempre certos. Mas investir é ser impreciso e também aceitar que você estará errado em 30, 35, 40% das vezes. E essa é uma boa proporção. Então eu queria apenas citar uma frase de um dos maiores engenheiros de todos os tempos, Nikola Tesla, que disse que o instinto é algo importante na ciência. Ele transcende o conhecimento. E eu acho que essa é uma citação muito interessante. Mas ao mesmo tempo, existe uma grande diferença entre arte, ciência e alquimia. E sabe, durante muitos séculos os alquimistas tentaram transformar chumbo em ouro. E isso não é realmente ciência. Então essa ideia de que eu tenho um ótimo pressentimento sobre algo, isso não é arte, nem é investimento. Na verdade, é apenas preguiça. Então se você quer ser um artista no mundo dos investimentos, bem, você precisa dominar essa arte. Primeiro, você deve escolher uma arte que realmente ame. Você deve estudar os mestres dessa arte. E também é importante que, assim como um mestre pinta, um investidor invista. Então, você deve ser ativo na sua arte. E você também deve desenvolver seu próprio estilo, ter uma mente independente e sempre buscar melhorias. E eu tenho essa citação do Woody Allen. Ele disse que para ser um músico de jazz, você precisa ouvir jazz, e é um ato de amor. Você ouve música não porque quer aprender, mas porque gosta. E gradualmente, através de uma espécie de osmose, sabe? Isso se incorpora em você. E isso, eu acredito, se aplica a qualquer arte que você queira aprender. Você tem que passar por isso, como um ato de amor. Eu tenho uma citação de Jim Collins que ilustra bem isso. Ele disse que você pode seguir uma abordagem de pintar por números na vida, ou pode decidir criar sua própria obra-prima. No mundo dos investimentos, se você quer ser original, tem que aceitar que provavelmente será diferente dos outros. E você provavelmente terá
terá que ser excêntrico, ousado e não convencional. Essa é uma ideia que ecoa uma citação de John Maynard Keynes. Ele escreveu um livro chamado O Estado das Expectativas de Longo Prazo, em 1936. Nele, diz que o investidor de longo prazo, na prática, será muito diferente dos outros e provavelmente será criticado em algum momento porque, na essência do seu comportamento, ele será excêntrico, ousado e não convencional aos olhos da opinião média. Isso significa que, se você quer obter melhores resultados no mercado de ações, precisa ser capaz de se manter firme por conta própria e ser diferente da multidão típica de investidores. E isso, às vezes, é difícil de fazer. É engraçado quando você olha para essa imagem, mas às vezes é um pouco complicado porque você tem que ser diferente. Às vezes ter uma opinião bem contrária à visão média de uma ação ou do mercado de ações em geral. Então vamos dar uma olhada nos resultados dos gestores de investimentos em geral no nosso mundo de investimentos. Essa é a curva normal dos resultados típicos dos investidores. E essa linha aqui é o S&P 500. E o S&P 500 não está bem no meio, por uma razão muito simples. Os gestores cobram taxas. Então, sabe, de cara, eles já começam provavelmente 1 ou 2% atrás do S&P 500. Então, só por causa disso, o S&P 500 provavelmente supera 85% dos investidores. Portanto, você sempre deve pensar no que não fazer se quiser superar o índice. Então, se você quer superar a distribuição normal, o que você não deve fazer? Bem, se você pensar da mesma forma que a maioria dos investidores e tiver o mesmo horizonte de tempo, provavelmente acabará com os mesmos resultados. Além disso, se você possuir muitas empresas, é muito difícil se diferenciar do índice. E eu acrescentaria, se você acredita que é mais esperto que os outros e que pode prever o mercado de ações, acho que esse é um caminho para o fracasso. Então, o que você deve fazer se quiser superar a curva normal? Bem, até agora, nos últimos 24 anos, provavelmente estivemos entre o 1% dos melhores investidores. Então, vamos torcer para que não seja pura sorte e que tenhamos uma abordagem de investimento que nos ajude a superar o índice. Então, o que fazemos? Tentamos pensar por conta própria. Procuramos ter muito poucas empresas selecionadas e desenvolver os comportamentos certos que vou abordar um pouco mais adiante. Mas esses são racionalidade, humildade e paciência. Então, talvez possamos passar pelo nosso processo de seleção de ações. Essa é a parte científica do processo. Então começamos pela solidez financeira das empresas. Buscamos empresas com maior retorno sobre o capital, que aumentem seus lucros por ação e que, ao mesmo tempo, tenham um balanço patrimonial forte, ou seja, uma boa relação entre dívida e lucro. Geralmente, queremos algo como menos de 4 vezes. E queremos um modelo de negócios que seja muito sólido. Portanto, buscamos empresas que sejam líderes de mercado, que tenham vantagem competitiva e baixa ciclicidade. A vantagem competitiva é muito importante e voltarei a esse ponto um pouco mais adiante. A equipe de gestão. Queremos que o CEO, o CFO e a alta administração possuam muitas ações da empresa. Ou seja, buscamos um alto nível de participação acionária. Assim, eles estão realmente no mesmo barco que nós. Queremos gestores que tenham boas habilidades de alocação de capital. Que façam aquisições construtivas e realmente pensem a longo prazo quando fazem investimentos. E então consideramos a avaliação de mercado. Então buscamos uma ação que possamos comprar a um preço que nos permita dobrar o investimento em 5 anos, o que equivale a um retorno anual de cerca de 15%. Sem querer ser muito preciso, porque sabemos que provavelmente é ilusório tentar ser excessivamente exato, tentamos ter uma visão do que achamos que a empresa pode ganhar em 5 anos. E isso vai nos ajudar a modelar que tipo de valorização podemos esperar durante esse período. Algumas palavras sobre arte. Primeiro, quero dizer que arte e beleza estão, de certa forma, interligadas. E muito poucos gestores de investimentos falam sobre beleza, mas acho que é importante. Como podemos definir beleza no mundo dos investimentos? Bem, dizemos que a beleza, geralmente aos nossos olhos, é algo raro. Normalmente, achamos algo bonito quando é algo que raramente vemos. Então, algo que é único é algo que nunca vemos. Portanto, é realmente a mais rara de todas as belezas. E eu sempre, às vezes, quando leio um relatório anual e olho para os números, quando tenho esses sentimentos, bem, esta é uma linda empresa. Obtém alto retorno sobre o capital. Tem uma margem muito melhor do que os concorrentes. Então, há algo que acende na minha mente. Então, o que você quer é encontrar o que eu chamo de obras-primas. E elas têm uma qualidade. São raras e únicas. Então, tomei alguns exemplos no mundo da arte. Então, a Mona Lisa, uma pintura de Rothko, uma pintura de Vincent van Gogh. E se quiser dar um exemplo de obras-primas de negócios, bem, percorri a história do mundo capitalista, principalmente nos EUA. E podemos começar, provavelmente, com uma das primeiras empresas de tecnologia, na década de 1880, chamada National Cash Register. Você provavelmente já ouviu falar. Hewlett-Packard, há muitos anos, era uma empresa muito inovadora. Apple, IKEA, TG, Max, Jayco, a seguradora de propriedade da Berkshire, Washington Post, H.R. Block, Dun & Bradstreet, Gillette, McDonald's, Starbucks. Acho que todas essas empresas
e certamente poderíamos adicionar o Google a esse grupo, são obras-primas de negócios. Então queremos estudar esse tipo de negócio e ver o que elas têm de tão único. E geralmente a singularidade no produto, no serviço ou na cultura equivale a ter um modo que protege o seu castelo econômico, de invasores, que são os concorrentes. Então essa é a chave. Você quer possuir um modo com muitos crocodilos e piranhas. E assim, os concorrentes não querem nem chegar perto do seu castelo. Então, se resumirmos o que buscamos em uma empresa, são realmente três coisas. As vantagens competitivas, que podemos dizer que é a parte artística, a solidez financeira, que é realmente a parte científica, e a equipe de gestão. E é aqui que o julgamento entra em cena. É muito importante ser capaz de avaliar a gestão. E isso é algo meio subjetivo quando se fala em julgamento. Mas eu tenho uma frase que uso. Quando você conhece um gestor, você se pergunta: eu gostaria que esse homem se casasse com a minha filha? E se a resposta for sim, provavelmente é um bom homem para se ter como parceiro. Então, acabamos com algo em torno de 125 ações que se encaixam nos nossos critérios. E as que realmente compramos para o portfólio são as que se encaixam nos nossos critérios em termos de avaliação de mercado. Podemos comprar a um preço hoje que esperamos que nos renda algo como 15% ao ano daqui para frente. Então, talvez possamos pegar alguns exemplos para ilustrar nossa abordagem. Bem, uma empresa que eu considero muito única é a Walt Disney. Eles têm uma marca fantástica. Eles são donos da franquia Star Wars. Eles possuem, é claro, todos aqueles personagens históricos como o Mickey Mouse e o Ursinho Pooh. E eles compraram a Marvel há alguns anos. E eu sempre digo que o Mickey Mouse tem três grandes qualidades. Primeiro, ele é extremamente popular e conhecido em todo o mundo. Segundo, ele é imortal. E terceiro, ele não tem agente. Então você realmente é dono da sua estrela. E isso é ótimo para a Disney. E o que torna o modelo de negócios da Disney único é que eles têm esses grandes blockbusters, como Alice no País das Maravilhas em 1951. E então, 50 anos depois, eles podem refazer uma nova versão e ganhar dinheiro novamente com o mesmo título. E eles fizeram isso recentemente com Mowgli, o Menino Lobo. Eles lançaram sua primeira versão animada em 1967. E fizeram uma versão em live action no ano passado, que também foi um grande sucesso. Então é como ser dono de um campo de petróleo e extrair todo o óleo continuamente. E 50 anos depois, você volta ao campo e há ainda mais petróleo novo para extrair. E você não precisa gastar dinheiro em investimentos, nem pagar pessoas para proteger seu campo. É realmente um modelo de negócios extraordinário. Compramos essa ação provavelmente há 11, 12 anos atrás. Acho que em 2005 pagamos cerca de $24. E foi no dia em que Bob Iger foi nomeado CEO e temos mantido desde então. Então, houve um período em que a ação não se movimentou muito. Como você pode ver, por 4 anos a ação não teve um bom desempenho. Mas os lucros continuaram crescendo e fomos pacientes. E se você olhar para os 12 anos em que temos possuído a ação, os lucros cresceram cerca de 13% ao ano. E no final, a ação mais que quadruplicou. Então, se você for paciente e as empresas aumentarem seu valor, eventualmente a ação acompanhará. Quero dar outro exemplo de uma ação que está em um de nossos portfólios. A CarMax. Ela está no portfólio há 10 anos. E como você pode ver, o lucro por ação cresceu cerca de 16% ao ano desde que a compramos em 2007. E a ação teve um desempenho muito parecido, embora o múltiplo PL seja um pouco menor hoje do que quando compramos pela primeira vez. Compramos pela primeira vez no verão de 2007. Naquela época, o múltiplo PL era de cerca de 24 vezes. Compramos mais ações em 2011 a 14 vezes. E mais ações em 2016, novamente a 14 vezes. E hoje, a ação está cerca de 18 vezes o nosso nome. Então, mesmo que o múltiplo PL tenha diminuído um pouco ao longo dos anos, a ação teve um bom desempenho. Ela rendeu cerca de 13% ao ano, mesmo que os lucros tenham crescido cerca de 16% anualmente. Isso é cerca de 5% melhor do que o S&P 500. Esse dividendo incluído rendeu cerca de 8% ao ano na última década. Então tem sido um bom investimento. Quero falar um pouco sobre vantagem competitiva. Como investidores na Giverne, que tipo de vantagem competitiva podemos ter? Bem, primeiro, acho que são 3 coisas: paciência, humildade e racionalidade. Humildade, acredito que reconhecemos ser impossível prever eventos macroeconômicos, então nem tentamos prevê-los. Além disso, um elemento chave é focar no seu círculo de competência e saber onde estão os limites desse círculo. E em terceiro lugar, queremos reconhecer nossos erros quando os cometemos e sempre buscar melhorar nosso processo de seleção de ações. Algumas palavras sobre o momento das compras. Woody Allen disse que 80% do sucesso é simplesmente aparecer. E essa é uma das principais razões pelas quais sempre queremos estar investidos no mercado de ações, porque acreditamos que possuir grandes empresas e não tentar prever o mercado de ações é a chave para conseguir superar o índice no longo prazo.
E sempre buscando melhorar, tentamos estudar nossos erros em detalhes. Então, a cada ano em nossa carta anual, temos essa medalha que damos aos nossos melhores erros. E é uma parte muito popular da nossa carta anual. Não sei porquê, já que é muito doloroso, mas acho que isso é muito importante se você quiser continuar se aperfeiçoando. Algumas palavras sobre racionalidade. Tentamos não nos afetar quando outros ganham mais dinheiro que nós em ações, porque sempre existem modismos. E nós não entramos em modismos. Então, às vezes, nós ficamos, sabe? Diferente do que está acontecendo na parte mais popular do mercado de ações. Mas tentamos ser racionais e dizer, bem, se realmente não entendemos, se não achamos que é uma boa área para investir nosso capital, simplesmente ficamos longe disso. E tentamos ser impermeáveis às cotações do mercado de ações no curto prazo. Então é preciso muita racionalidade, porque o mercado de ações pode ser muito, muito volátil. Por isso tentamos sempre manter a calma e focar nos horizontes de longo prazo da empresa que compramos. E aceitamos que não sabemos o futuro. E tentamos nos concentrar na parte do processo que podemos controlar. É realmente, como eu disse, procurar empresas que entendemos, em que acreditamos e que têm uma vantagem competitiva. E aceitamos que não sabemos exatamente como as coisas vão se desenrolar. Mas se você possui ótimas empresas com excelentes gestores, eventualmente você deve ficar bem. E isso nos leva a algo que apresentamos há alguns anos. Eu chamo isso de regra dos 3. É realmente preciso aceitar que, em 1 a cada 3 anos, o mercado de ações cairá 10% ou mais. 1 em cada 3 compras de ações não terá o desempenho esperado. E em 1 a cada 3 anos, você terá um desempenho inferior ao índice. E os melhores gestores geralmente têm um desempenho inferior em 1 ano. Então, ainda é uma regra ou um conjunto de regras muito ambicioso. Mas se você aceitar isso desde o início, quando tiver alguns anos ruins ou alguns investimentos ruins, estará mais bem preparado psicologicamente para lidar com isso. E algumas palavras sobre paciência. Bem, eu sempre digo que paciência não é a capacidade de esperar, mas a capacidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Então, o que é uma boa atitude no mundo dos investimentos? É realmente focar no que está acontecendo com a empresa, não no que está acontecendo com as ações. E isso às vezes é uma coisa difícil de fazer. Mas se você voltar ao exemplo da CarMax, as ações da CarMax na última década têm sido bastante voláteis. Caíram 25% algumas vezes. Mas se você olhar para os lucros ao longo desses 10 anos, tem sido um negócio bem estável. Então, se você focar apenas no que aconteceu com a CarMax nos últimos 10 anos, acho que, tirando 2009, os lucros aumentaram todo ano. E os lucros cresceram mais de 16% ao ano. Então, foque nisso e esqueça as oscilações do preço das ações. Você vai ficar tranquilo. Mas quero falar mais uma coisa sobre paciência. Isso não é a mesma coisa que ser teimoso. E às vezes a gente não reconhece os erros que comete. Então, eu gosto de pensar na analogia de como você cozinha um sapo. Se você colocar ele na água fervendo, ele vai pular fora da panela. Então, o que você faz é colocar ele em água morna e aumentar a temperatura devagar. E o sapo não vai sair porque você sempre pensa, bem, tá esquentando um pouco, mas vai esfriar logo. E nunca esfria. E no final, ele acaba cozido. Então, o que você não quer é comprar uma ação e os lucros serem um pouco decepcionantes. Os fundamentos começam a se deteriorar, as ações caem, mas você não quer vender com prejuízo. Então, quando o investimento não vai bem, tente focar no que está acontecendo com a empresa e certifique-se de que não está sendo cozido como um sapo. E isso é realmente importante. Existe uma grande diferença entre saber quando manter suas ações porque os fundamentos justificam e reconhecer que você cometeu um erro e simplesmente sair daquela ação. E essa é a grande diferença entre ser paciente e ser teimoso. Então, resumindo, o que diferencia um investidor artístico? Eu diria que o investidor convencional, o investidor típico no mercado de ações, seja profissional ou amador, realmente foca nas cotações do mercado. Eles são orientados para o curto prazo. Eles têm opinião sobre tudo e tentam prever quando comprar ações, e não conseguem resistir à última moda. Já o investidor não convencional, bem, ele se concentra no valor intrínseco. Ele tem um horizonte de longo prazo. Ele é agnóstico sobre muitas coisas, inclusive sobre onde o mercado de ações estará daqui a algumas semanas ou meses. Ao mesmo tempo, ele não tenta prever quando comprar, mas se concentra mais no que comprar. E eu não diria que o verbo certo é possuir. E claro, ele resiste às modas e aos entusiasmos populares. É fácil falar isso numa apresentação, mas é mais difícil no dia a dia resistir ao que está muito em voga. Isso exige muita independência de pensamento, eu acredito. Então, um investidor sábio deve ser capaz de equilibrar muitas coisas. Eu falei sobre o amor pela arte, mas ao mesmo tempo, você quer ser muito racional. Você não quer se apaixonar por ações. Você quer ser sempre racional. Você quer ter um campo de conhecimento muito amplo e olhar para muitas empresas. Mas ao mesmo tempo, você quer se concentrar no seu círculo de competência. Você quer ter a mente aberta, mas ao mesmo tempo, precisa ter independência de pensamento.
Você quer ser capaz de avaliar o negócio, mas ao mesmo tempo, como eu disse nesta apresentação, você precisa ir além dos números. Então não é só questão de números. Se fosse apenas números, todos os matemáticos seriam bilionários. Então, claro, é preciso um pouco mais do que isso. Você precisa ter paciência, mas ao mesmo tempo, não quer acabar como o sapo na panela quente. E por fim, você quer disciplina, mas também precisa saber aplicar as regras. Por isso eu sempre digo que regras são regras. Disciplina é seguir suas próprias regras, mas sabedoria é saber quando quebrá-las. Às vezes compramos ações que não se encaixavam exatamente nos nossos critérios, mas tomamos a decisão acreditando que, na maioria das vezes, ou o negócio tem algo realmente especial, ou a gestão tem algo realmente especial, ou, idealmente, ambos. Então, para resumir em uma frase, para obter melhores resultados que os outros, eu citaria John Templeton. Ele disse que você precisa fazer algo diferente dos outros. E na Divine Capital, o que fazemos de diferente? Bem, primeiro, pensamos de forma independente. Temos participação em pouquíssimas empresas selecionadas. Temos um horizonte de investimento de muito longo prazo. Quer dizer, acho que em média mantemos nossas ações por 7 anos, enquanto o investidor típico de Wall Street mantém por 7 meses. Então, é uma proporção de 12:1. Além disso, tentamos desenvolver os comportamentos certos. Queremos ser racionais, humildes e pacientes. Então essa é a apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então, pessoal, quero ler algo para vocês. Acho que vocês podem achar isso interessante. Bom, empresários e empresárias de sucesso são como artistas. Eles precisam fazer algo com paixão, algo inovador e único que perdure e inspire outras pessoas. No processo final, tento descobrir quanto essa empresa maravilhosa deveria valer e tento comprá-la no mercado pela metade do que acredito que ela deveria ser negociada em 5 anos se tudo correr conforme o planejado, o que representa cerca de 15% ao ano. Esses 2 parágrafos são de uma entrevista com François no ano de 2005. E tenho certeza de que é bem óbvio como sua filosofia tem sido consistente ao longo dos anos. É notável. É como se o François Rochon de 2005 tivesse dado praticamente a mesma palestra, com palavras muito semelhantes, pelo que posso perceber. Então, o que quero lhe perguntar é, tem sido fácil para você seguir essa abordagem de forma consistente? Ela foi testada ao longo dos anos? Houve momentos em que você questionou sua forma de pensar sobre essas coisas? François Rochon Delgado. Sim, isso foi testado, porque, como eu disse, temos que aceitar que temos um desempenho inferior em 1 ano a cada 3. Nos anos bons é fácil falar, mas quando esses anos ruins acontecem, é realmente doloroso. E quando você tem parceiros, bem, a palavra que usamos para clientes, você precisa explicar a eles por que teve um ano ruim. E às vezes pode ser bem difícil. E pode durar mais de 1 ano. Pode ser 2 ou 3 anos seguidos. Então acho que é preciso muita convicção de que você está no caminho certo e está fazendo o que acredita ser o melhor para seus parceiros. E acredito que se os princípios forem sólidos, eventualmente eles darão resultado. Então, novamente, a importância da paciência. Acho que essa é provavelmente a qualidade mais importante que você precisa quando investe no mercado de ações. Então, para as pessoas que estão ouvindo esta conversa, pode haver jovens estudantes de pós-graduação, pessoas que estão entrando na profissão de investimento, ou muitos investidores individuais como nós que estão dizendo, esta é uma boa abordagem, talvez eu queira tentar. E eles podem ter alguns anos ruins no começo. Qual é o seu conselho nesse caso? Acho que a paciência também é importante, claro. Mas acredito que há uma qualidade por trás da paciência e da humildade. Você tem que aceitar que cometerá alguns erros, e sempre há coisas para aprender. E eu diria que a maior qualidade de Warren Buffett não é necessariamente a inteligência. É a humildade. Quer dizer, ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele é o melhor de todos. Mas ele ainda é muito humilde, sempre buscando melhorar e aprender. E acho que essa é a sua maior qualidade. Ele tem 87 anos e ainda está se esforçando para aprender coisas novas todos os dias. Ele sempre quer aprender e entender coisas novas. E se você tiver essas qualidades, acho que terá sucesso em quase tudo o que fizer. Isso é muito interessante, porque ele foi citado dizendo em entrevistas que se você está dando 10 pontos para uma empresa que está vendendo, talvez seja melhor dar esses 10 pontos para outra coisa. Acho que ele disse vendendo isso, vendendo. Claro. Obrigado. Sim, sim. Então você acredita que é mais do que apenas o QI. São os traços comportamentais, como você disse, que são cruciais. Exato, certo. Então, algum conselho para investidores individuais, jovens investidores que talvez não sejam investidores profissionais como você, quais são algumas das melhores práticas que se pode adotar? Acho que primeiro você precisa procurar uma empresa que você consiga entender, porque existem muitas empresas por aí. São milhares
e milhares. E é difícil realmente entender todas essas empresas. E algumas são simplesmente muito, muito complicadas. Então você está tentando jogar um jogo difícil quando quer ser capaz de avaliar todas as empresas. Você joga um jogo mais fácil quando é muito seletivo e simplesmente busca uma empresa que possa entender. E isso remete à analogia de Ted Williams, que queria esperar pelo arremesso perfeito que estivesse na zona ideal. E eu acho que essa é a beleza do mercado de ações. E Warren Buffett disse isso há muitos, muitos anos atrás. Investir é o melhor negócio de todos, porque é onde você pode escolher a bola que quer rebater. Então você tem o luxo de ficar no campo e esperar pela bola perfeita. Não existe strike frio. E isso, eu acho, é a coisa mais bonita no mundo dos investimentos. Mas ao mesmo tempo é um mundo de investimentos muito competitivo. Então há algumas desvantagens também. Mas se você tiver o comportamento certo, a abordagem correta e for muito paciente e seletivo, acho que no final você vai ter sucesso. Ótimo. Então, na sua apresentação, Francho, você falou que existe um elemento de beleza. Às vezes você o reconhece. E você também disse que há ciência e matemática no investimento. E eu estava me perguntando se você poderia usar uma empresa como exemplo. Um dos logotipos nos seus slides era, eu acho, o Starbucks. E tenho certeza de que muitas pessoas aqui conhecem a empresa. Então você pode descrever o que vê em termos dos aspectos qualitativos, os aspectos de beleza. E como você disse, quais são os potenciais de ganhos daqui a 5 anos? Bem, a Starbucks, eu dei uma olhada nela. Acho que pela primeira vez foi em 1994. E pensei que era um negócio único. Lembro-me de vir aos Estados Unidos no início dos anos 90 e tomar café nos hotéis. E era um café horrível. E eu pensei, bem, se você vai à Itália ou à França, você tem um café excelente. Mas você vem para o maior país do mundo e bebe um café ruim. Eu disse, isso não fazia sentido. E quando experimentei a Starbucks pela primeira vez, pensei, bem, esse pessoal tá com tudo. E eles vão se dar bem. E eu me lembro, quer dizer, o Howard Schultz era um CEO muito ambicioso e determinado. E ele estava super confiante de que a Starbucks poderia ter milhares e milhares de cafeterias em todo canto do Zeuash e do mundo. E eu achei que isso era realmente possível. E a única coisa, o café é melhor que o do Tim Hortons? Ah, sim, eu acho que sim. Mas quero ser patriótico aqui e dizer que a Tim Hortons também é uma ótima empresa, porque é canadense. Mas se eu tivesse que tomar café, eu escolheria o Starbucks. E a única coisa que me impediu de investir há 23 anos foi o índice PL da Starbucks. E eu me lembro que estava lendo que era 40 vezes o lucro. E isso era muito alto para mim, mas não sei. Não olhei recentemente, porque é muito doloroso. Mas as ações provavelmente valorizaram 100 vezes desde então. Tem sido uma empresa maravilhosa, uma ação excelente, e eu nunca a possuí. Então, qual índice PL? 40 talvez seja muito caro. Mas qual poderia ser um índice PL aceitável? O que chamaria sua atenção? Bem, com o benefício da retrospectiva, eu diria que 40 vezes o lucro em 1994 era barato, porque não descontava todo o crescimento futuro que viria. Mas você quer uma grande margem de segurança. E acho que foi em 1949 que Ben Graham disse que a pedra angular do investimento inteligente é a margem de segurança. Então, se você paga um índice PL muito alto, você não tem tanta segurança quanto se pagasse um índice PL mais baixo. Mas será que são 20? Será que são 25? Ou serão 15? É aí que entra o julgamento para ajudar você a decidir. Exato. Acho que estou tentando tornar isso mais prático para quem está ouvindo, sabe? Hoje em dia é algo como 23, 24 vezes o índice PL. E esse tipo de métrica se encaixaria nisso? Você mencionou que tem 125. Isso apareceria entre os que você analisaria, por exemplo? Bem, eu acho que a gestão é excelente. Acho que o modelo de negócios é ótimo. Só precisamos nos perguntar onde a empresa está hoje. Eles serão capazes de continuar crescendo a uma taxa superior daqui para frente, que eu definiria como 12% ou mais. Quer dizer, todas as empresas, até mesmo as maiores da história, chegam a um ponto de maturidade onde fica mais difícil manter taxas de crescimento cada vez mais altas. Então, aumentar os lucros em 8, 9 ou 10% ainda é uma grande conquista, mas não é tão empolgante quanto crescer 15% ou mais ao ano. Portanto, provavelmente será mais difícil para a Starbucks. Mas eu venho dizendo isso há alguns anos. Eu tenho estado errado até agora. Então, talvez seja melhor darmos um passo atrás, François, para contextualizar o público aqui. Em quais áreas do mercado você vê, sabe, tanto os elementos de beleza quanto os de valor atualmente? Bem, acho que podemos usar o exemplo da CarMax. E acredito que é uma empresa que pode crescer cerca de 15% ao ano por muitos, muitos anos. Faturamento ou lucros? Bem, provavelmente lucros. O faturamento ficará mais próximo de 10%. Mas, sabe, com alguma expansão de margem e algumas recompras de ações, acho que eles podem alcançar um crescimento de 15% no lucro por ação. E as ações são negociadas a 18 vezes o lucro.
Então, o índice preço-lucro é semelhante ao do mercado, mas acho que o perfil de crescimento deles é provavelmente 2 vezes melhor, certo? Agora, eu tenho algumas perguntas. Geralmente fazemos essas perguntas a todos os nossos convidados. Quais são alguns dos seus gestores ou empresários favoritos que você admira? E a segunda parte da pergunta é: quais são alguns livros, tanto de investimentos quanto de outros assuntos, que você gostou e gostaria de compartilhar conosco? Quanto a gestores, bem, eu tenho um profundo respeito por Mark Leonard, da Constellation Software. Eu acho que ele é realmente um artista. Ele é realmente único. Ele é realmente original. E ele tem uma personalidade incrível. É um horizonte de muito, muito longo prazo em tudo o que ele faz. E eu acho que a Constellation Software, que é uma empresa canadense, eu acredito e espero que continue sendo assim. Mas se você olhar para ela hoje, é realmente uma obra-prima. É algo verdadeiramente único, com uma cultura incrível e grandes artistas no comando. É interessante você mencionar isso porque é uma empresa de tecnologia. Tipicamente, os investidores de valor, sabe, eles tiveram essa relação complicada entre investir ou não em tecnologia. Além disso, é uma daquelas empresas que cresceu por meio de aquisições, algo que novamente os investidores de valor tendem a evitar. Então, como você vê esses dois aspectos? Bem, eu diria que existem muitas maneiras de ficar rico. Para alguns, é como a Starbucks, que tem apenas um conceito e o replica 1000 vezes. E outras empresas, como por exemplo a Berkshire Hathaway, são um exemplo de empresa que cresceu por aquisições. É uma empresa holding que agora tem, podemos dizer, centenas de divisões. Então existem várias maneiras de fazer isso. Quer dizer, o McDonald's, por muitos anos, assim como o Starbucks, é um conceito que eles precisam replicar várias vezes. No final das contas, o que realmente importa ao longo de, digamos, uma década é o crescimento do lucro por ação. Então, se você tem um excelente modelo de negócios, se você tem uma gestão excelente, se tem um ótimo retorno sobre o capital, isso se traduzirá em crescimento do lucro por ação, o que, por sua vez, se refletirá em uma valorização das ações. Portanto, se você pagar um preço razoável e o lucro por ação quadruplicar em uma década, há uma boa chance de que não seja isso que estávamos dizendo. Como você aplica o conceito de lucro por ação a uma empresa como, sabe, a Berkshire que você mencionou, ou até mesmo a Markel, por exemplo? Sabe, uma companhia de seguros onde você pode não perceber os lucros porque eles estão simplesmente se acumulando no balanço patrimonial? Sim. Bem, em termos de Berkshire ou Markel, provavelmente o preço em relação ao valor contábil é melhor, não é perfeito, mas provavelmente é uma maneira melhor de avaliar. E você usa uma proporção. Acho que para ambas as empresas, 1,5 ou 1,6 vezes o valor contábil faria sentido. Porque essa é a natureza dos negócios delas. Os lucros são mais imprevisíveis. Então, você precisa avaliá-las de outra forma. Portanto, você tem que se adaptar ao modelo de negócios da empresa. Então, François, um dos nossos convidados trouxe um conceito muito interessante. Eles disseram, sabe, você olha para todas essas grandes empresas e reconhece que existe um fosso competitivo. E nos últimos 10 ou 15 anos, elas demonstraram isso em seus números. Então você para e se pergunta, será que o futuro será necessariamente igual ao passado? Então eles disseram que o que realmente importa é que o fosso competitivo esteja crescendo. Não importa se ele é pequeno ou grande. Então, como você vê o crescimento dos fossos competitivos ou fossos emergentes versus fossos estabelecidos? Isso é muito difícil porque os fossos competitivos estão sempre mudando. E lembro que, há alguns anos, Charlie Munger disse algo interessante. Eu perguntei a ele sobre vantagens competitivas e todas aquelas grandes empresas que pareciam ver suas vantagens diminuindo. Ele respondeu, bem, eu sei que todas essas vantagens competitivas estão se erodindo. Então perguntei a ele, qual empresa você acha que tem uma vantagem competitiva crescente? Isso foi há uns 6, 7 anos atrás. E ele respondeu, o Google. Ele disse, acho que é uma empresa incrível. E lembro de pensar, bom, eu já conhecia o Google, claro, mas talvez eu devesse dar uma nova olhada nele. Então compramos ações em 2011, depois desse comentário. Tivemos sorte, porque na época o múltiplo PL era de 15 vezes. Se tivesse sido alguns pontos mais alto, provavelmente teríamos deixado passar e perdido a valorização de 400% desde então. Então sempre surgem novas empresas com vantagens competitivas. Algumas estão crescendo, outras diminuindo. Por isso temos que acompanhar isso de perto. Mas se eu tivesse que escolher um critério para me ajudar a decidir a direção da vantagem competitiva, seriam os gestores. Quer dizer, esses fossos não são construídos por anjos. Eles são construídos por seres humanos. Então, o que faz um fosso crescer, na minha opinião, é algo na cultura da empresa. Essas coisas não surgem do nada. Vem da alta administração que constrói essa cultura. E então isso se traduz em um fosso e, consequentemente, em alto retorno sobre o patrimônio líquido para os acionistas. Então, quando você olha para os altos retornos sobre o patrimônio nos últimos 10 anos, você diria que foi por causa da cultura? Ou existem outras coisas além dos números que você tenta estudar para identificar se essa é uma cultura com a qual quer se associar? Bem, há muitas coisas. É realmente uma questão de qual é a natureza dos produtos. Qual é a natureza?
O curioso sobre o Google é que não foi a primeira empresa a ter um mecanismo de busca na internet. Foi a última a surgir com um novo mecanismo de busca. Mas este era melhor que os outros. Estou pensando no Yahoo, AltaVista, o XT, todas aquelas primeiras empresas que tinham um mecanismo de busca. Então, às vezes é o primeiro a chegar e às vezes, curiosamente, é o último a chegar. Essa é a parte difícil de investir. Cada história é nova e diferente. Quando eu disse que é importante ter a mente aberta, é porque se você tem um quadro muito rígido para analisar as empresas, provavelmente você perde muita coisa, porque cada situação é nova e o futuro é um território totalmente inexplorado. Então você precisa ter alguns princípios. Você procura certas coisas, mas no final tem que avaliar cada situação de forma diferente e de acordo com seus próprios parâmetros. E se você olhar para o nosso portfólio, temos cerca de 25 empresas. E acho que os motivos pelos quais investimos nessas 25 empresas variam muito de uma para outra. Às vezes é realmente por causa da gestão. Às vezes é porque acreditamos que a marca é muito sólida. E às vezes achamos que a empresa tem muito potencial de crescimento, como o Starbucks, onde eles só precisam replicar o conceito que já construíram. Então não existe uma fórmula única. O importante é ter uma mente adaptável e tentar entender a natureza do negócio em que você quer investir. Isso me leva à próxima pergunta. Na verdade, que é: quando você decide vender? Você mencionou que seu período médio de retenção é de cerca de 7 anos e que investe em empresas de qualidade, dando o exemplo da Carmex, que você mantém há vários anos. Mas você vendeu uma empresa como a Intel, se não me engano. Sim. Então, você pode falar sobre como pensa a respeito de vender empresas? Porque você se vê como um sócio. Então, deve ser um processo emocional também, talvez. Estamos tentando tirar a emoção do processo, mas nunca é fácil porque somos seres humanos. Então, somos emocionais. Temos que aceitar isso. E às vezes aceitar isso e ir além significa, bem, é por isso que temos essas regras de processo que nos ajudam a tomar uma decisão. E na verdade há 4 razões pelas quais vendemos ações. A primeira é quando percebemos que cometemos um erro. E isso acontece. E eu não sei a proporção exata. Provavelmente é uma a cada 3 ou 4 ações que compramos. Por algum motivo, cometemos um erro. E o que se deve fazer é simplesmente vender, aceitar que isso faz parte do processo e que você é um ser humano. E lá fora, o mundo é duro. É um mundo difícil mesmo. Então, quando você comete um erro, é só vender e partir para outro investimento. O segundo motivo para tudo ser diferente é que você não cometeu um erro de verdade, mas a natureza do negócio mudou. Surgiu um novo concorrente. Há um novo cenário econômico. Tem uma nova tecnologia. Enfim, algo mudou no setor ou na própria empresa. Não é mais tão bom quanto era quando você comprou. Então, quando você percebe que precisa vender, pode ser 1 ano depois da compra ou 10 anos depois. E o terceiro caso é, provavelmente, quando eu olho para a situação e não concordo com a decisão da diretoria. Geralmente é uma aquisição grande. E quando sinto que não concordo com a diretoria, eu simplesmente vendo. Quer dizer, eu tenho esse ditado, que se eu tivesse que resumir em uma frase o que é investir, seria: você se torna sócio da alta direção. Se você não confia mais neles, não tem por que continuar sendo sócio. Então a gente vende. E a quarta razão, que é provavelmente a mais comum, é que encontramos um investimento que achamos ter melhores perspectivas. Então, vendemos A para comprar B, não necessariamente porque há um problema com A, mas simplesmente porque acreditamos que B será mais vantajoso. Certo. E, por fim, antes de abrirmos para o público, quero falar sobre minha parte favorita das suas cartas, que são aquelas medalhas. E me corrija se eu estiver enganado, mas Valiant foi uma das medalhas, não foi? Sim, isso, foi um erro. Tivemos sorte porque ganhamos dinheiro com esse investimento, mas no final das contas, foi um erro. Então, você poderia explicar para o público um pouco mais sobre as medalhas e nos contar como você dá uma medalha, até mesmo para algo que você considera um erro e ainda assim consegue lucrar com isso? Bem, eu diria que há uma diferença entre ser bom e ter sorte. Nesse caso, tivemos sorte. Então, ainda assim foi um erro. Basicamente, cometemos muitos erros e escolhemos apenas 3 para dar medalhas: bronze, prata e ouro. E, na maioria das vezes, os erros são de omissão. A Starbucks é um exemplo. É uma empresa que se encaixa em todos os nossos critérios, mas decidimos não comprar por algum motivo, às vezes simplista. E por causa disso, você perde um ganho de 10.000% ao longo de 25 anos. Então, tentamos dar medalhas aos erros mais caros. E os mais caros geralmente são as omissões. Às vezes é como a Valiant, foi uma ação que compramos e cometemos um erro. Bem, no caso da Valiant, acho que tínhamos muita confiança na administração. E, ao mesmo tempo, ela tinha muito mais dívidas do que normalmente estamos dispostos a aceitar. Fizemos uma espécie de exceção às nossas regras e acabou se revelando um erro. Então, mas você saiu disso antes de muitos outros. Sim, mas a escolha inicial foi um erro.
No final das contas, financeiramente até que ficou tudo bem, mas ainda assim foi um erro. E essa é a parte difícil quando você analisa seus erros. Você quer ser bem objetivo e dizer, olha, isso é um erro por esses motivos, mas algumas ações que eu não comprei valorizaram 100 vezes, só que eu realmente não as entendia. Isso não é exatamente um erro. É apenas que você decidiu que aquilo estava fora do seu círculo de competência e você deixou passar. Mas isso não é realmente um erro. É um erro quando estava dentro do seu círculo de competência e por algum motivo você não fez a compra. Ou é um erro quando você achou que a empresa estava no seu círculo interno de competência e no final não foi. Então, basicamente, essas são as duas razões pelas quais um erro estará no capítulo da carta. É interessante que você tenha separado sorte e resultado, que é o que um dos nossos palestrantes anteriores, Michael Morgenstein, fala sobre habilidade e sorte. E Howard Marks também diz isso quando ele esteve aqui e disse: o que vai acontecer pode ser diferente do que deveria acontecer. Então você precisa dissociá-los em seu pensamento. Mas muito obrigado por isso. Vou abrir para perguntas do público, se tivermos alguma para você. Pessoal, alguma pergunta para o François? Sim. Olá, François. Oi. Obrigado pela excelente palestra. Obrigado. Tenho lido suas cartas ao longo dos anos e são realmente excelentes. Uma das perguntas que eu queria fazer é: você estava nos mostrando esse gráfico sobre a Walt Disney e comprando-a por 24 vezes o lucro, certo? Como você justifica pagar mais por bons negócios? Porque os momentos em que essas empresas estão disponíveis, sabe, com essa margem de segurança, é talvez quando algo está errado. Talvez quando o mercado, certo ou errado, acha que algo não está bem. E se não for esse o caso, como você justifica pagar mais? Mas se for esse o caso, como você separa o que o mercado está pensando da realidade? Nós tentamos focar no muito longo prazo. Então, tentamos olhar 5 anos à frente e chegamos, sabe, à nossa melhor avaliação. O que acreditamos que o lucro por ação deve ser daqui a 5 anos. Então, vamos dizer, a Disney, quando compramos em 2005, dissemos, bem, achamos que essa empresa pode ganhar $3 por ação em 5 anos. Então, sabe, se você acha que os fundamentos ainda serão bons depois desses 5 anos, dizemos, bem, provavelmente vai justificar um índice PL de, digamos, 20 vezes. Isso te dá uma ação de $60 em 5 anos. Então, se você puder comprar a ação por $30 ou menos hoje, e estiver certo sobre ela valer $60 em 5 anos, você deve ser recompensado ganhando algo em torno de 15% ao ano. O lucro que a empresa tem hoje não é realmente relevante para isso. Então, se eles ganharam $1 este ano, parece um pouco caro a 30 vezes o lucro, mas se você tem um horizonte de longo prazo e está focando em onde a ação estará ou onde os lucros estarão em 5 anos, no final você ficará bem. Então, ter esse horizonte de longo prazo, eu acredito, ajuda você a não se fixar tanto no índice PL de hoje. E isso funciona nos dois sentidos. Se você encontrar uma ação barata, mas olhar 5 anos para o futuro e não ver nenhuma perspectiva de crescimento, não há motivo real para acreditar que a ação estará mais alta em 5 anos. Ela pode estar mais alta em 3 meses porque o PL passou de 10 para 12 vezes, mas não tentamos investir por 3 meses. Tentamos investir por pelo menos 5 anos. Muito obrigado pela excelente palestra e seja bem-vindo ao Google. Então, eu tenho uma pergunta. Considerando a situação atual do mercado, há muitos alertas sobre os riscos e vários gestores de fundos estão devolvendo dinheiro aos investidores. Então, gostaria de saber o que você pensa sobre o mercado em geral e quais são os riscos e retornos esperados para os próximos 5, 10 anos? Obrigado. Bem, claro que não é tão empolgante para um investidor hoje como era, digamos, em 2009, quando as ações estavam realmente muito baratas, mas, sabe, naquela época também era assustador. Então, eu sempre tento tirar o foco do que está acontecendo no mercado e me concentrar mais nas empresas que temos em nossa carteira. E quando olhamos para a nossa carteira e temos esse grupo de 25 empresas que estamos bem confiantes de que aumentarão seus lucros em pelo menos 10 a 12% nos próximos 5 anos, e o índice PL parece razoável, não há motivo, eu acho, para preocupação. Eu não sei o que o mercado fará nos próximos 6 meses, 1 ano ou 2, mas acredito que as empresas que possuímos se sairão bem nos próximos 5 anos. E se você olhar para o mercado de ações em geral, não temos opiniões gerais, mas acreditamos que as empresas podem continuar a aumentar seus lucros por ação, digamos, de 5% a 7% ao ano nos próximos 5 anos, e você adiciona um dividendo de 2%. Então, mesmo que não haja mudanças significativas nos próximos 5 anos, bem, isso se traduziria em um retorno total para as ações de 7% a 9%. Então, não é tão empolgante quanto há 8 anos, mas ainda assim são retornos bastante decentes quando você compara com os títulos que provavelmente renderão algo como menos de 2% nos próximos 5 anos. Então, não é extraordinariamente empolgante encontrar oportunidades, mas acho que os retornos serão decentes, principalmente para as ações que possuímos e provavelmente para o mercado de ações em geral. Temos uma pergunta ali. Obrigado pela palestra. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é, não sei se está correto, eu estava apenas olhando para as suas participações e notei que você tem Mastercard, você tem Visa, Mastercard, você tem, eu acho,
uma posição de 210 mil, enquanto Visa, você tem uma posição de 35 milhões. Só estou me perguntando por que você se preocupa em manter o Mastercard com um número tão baixo, porque nem vai mover a agulha, certo? Por que não colocar tudo na Visa, já que elas parecem acompanhar uma a outra de qualquer maneira? Então essa é a primeira pergunta. Isso é muito simples, nós preferimos a Visa, obviamente. E Mastercard, possuímos algumas ações apenas para acompanhá-la, mas achamos que ambas as empresas são ótimas. Elas são fantásticas. Empresas. Preferimos Visa e Mastercard apenas para acompanhar a empresa. Temos algumas ações. É por causa da Visa Europe? No geral, acho que a Visa é um negócio extraordinário. E é difícil dizer porque a Mastercard também é ótima, mas acho que a Visa tem um algo a mais. E a segunda pergunta era sobre as grandes ações de tecnologia, certo? Sei que você tem Google, então obrigado. Mas estou curioso, obrigado. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a Apple. Por que você não a possui? Porque, pessoalmente, eu tenho uma posição nela, já que acho que tem uma avaliação baixa. Ela tem uma vantagem competitiva muito boa, especialmente com todos os serviços adicionados. Então estou curioso para saber o que você pensa sobre isso. Bom, obviamente a Apple poderia estar na seção de erros, porque, quer dizer, valorizou o quê? 50 vezes na última década ou algo assim. Então tem sido um ótimo investimento. É uma ótima empresa. Quer dizer, não posso discordar disso. E a avaliação realmente parece muito baixa. E eu acredito que eles realmente têm uma vantagem competitiva. Provavelmente há 5 anos eu não estava tão convencido de que essa vantagem fosse tão significativa. Mas acabou se revelando um negócio muito sólido. E eu acho, não sei o número exato, mas acredito que hoje 10% das receitas são baseadas em serviços e são recorrentes. À medida que essa parte das receitas aumenta, acredito que a vantagem competitiva vai se expandindo. Ainda assim, grande parte das receitas e lucros vem da venda de novos produtos. E quando você precisa vender algo novo a cada 2 ou 3 anos, há o risco de perder um lançamento de produto ou de algo não atender exatamente às expectativas do cliente por algum motivo. Ou você também corre o risco de outra empresa surgir com um produto novo e aprimorado. Então, se compararmos a Apple e o Google, acho que o negócio do Google é mais estável, mais enraizado e mais recorrente. E acredito que a vantagem competitiva do Google seja maior do que a da Apple. Mas isso não significa que a Apple não seja um excelente negócio. E você tem que se perguntar, com esse preço, a diferença na relação PL é tão alta? Acho que a Apple negociou a 15 vezes e o Google provavelmente a 25 vezes. E quanto à Visa? A Visa está perto de 30. Então, não é muito alto? Bem, lembro-me que há muitos anos Philip Fisher escreveu em seu livro sobre tamanho comum e lucros não elogiados. Quanto mais longe no futuro você puder ver o crescimento, maior será a relação PL que você pode pagar. Então, em termos da Visa, acho que você pode ver a empresa mantendo seu fosso competitivo protegido por muitos, muitos anos. É difícil imaginar quem poderia prejudicá-los. E você pode ver muitos, muitos anos de crescimento pela frente. Então, eu acho que isso justifica uma alta relação PL. Mas é claro que era melhor em 2010 quando a compramos. Acho que pagamos 15 vezes. Então, obviamente, tínhamos uma margem de segurança muito maior do que temos hoje. Não sei se isso responde à sua pergunta. Talvez porque notei que uma de suas maiores participações também é a Berkshire Hathaway. E eles assumiram uma grande posição na Apple. Então, indiretamente, você provavelmente possui mais ações da Apple através das suas participações na Berkshire Hathaway do que diretamente na Apple. Não sei se você já pensou nisso. Eu tenho essa empresa e ela já me dá exposição, então não preciso ter ações separadamente. Bom, isso não é exatamente um motivo. Mas claro, quando temos a Berkshire, temos a Apple, a Coca-Cola, a Jayco e algumas como a Burlington Northern Santa Fe e a Precision Cast Parts. E a NSF e a Precision Cast Parts não faziam parte do portfólio há alguns anos, então ainda somos acionistas. Mas se achássemos que a Apple seria uma boa compra para nós hoje, ter a Berkshire não seria motivo para não fazê-la. Então, François, quando você analisa algo como Visa ou Apple, seu portfólio não tem empresas com dívidas. Às vezes, elas podem até ter excesso de caixa. Então, quando você olha para o índice PL, você desconta o caixa? Você não deveria fazer isso, eu acho. Porque esse é um dinheiro que poderia ser devolvido aos investidores. É um pouco mais difícil para a Apple ou o Google, porque muito desse dinheiro está em outros países. Às vezes é um pouco complicado trazer de volta aos esse dinheiro e distribuí-lo aos acionistas. Mas no final das contas, de um jeito ou de outro, esse dinheiro será devolvido aos acionistas, eu espero. E deve ser retirado do dólar. Mas o que você realmente quer fazer é somar o que você espera que a empresa gere de caixa no futuro, trazer isso a valor presente e então adicionar o caixa que existe hoje. Assim você obtém uma avaliação adequada. Bem, faz sentido. Com isso, François, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu realmente gostei da sua apresentação e da sua palestra. E obrigado a todos por serem uma plateia tão ótima. Obrigado, obrigado.